administradoras e administradores, mais um podcast Administrador em Ação. Podcast esse que é produzido aqui pelo Sindaergs, né, o Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul. Né, trazendo sempre assuntos e temas e os nossos entrevistados, pessoas que têm uma forte ligação com a nossa área, com a área que nós escolhemos como profissionais e aqueles que estão aí também, de alguma maneira, fazendo a gestão do seu dia a dia. O nosso convidado de hoje, né, ele é especialista em marketing, vendas e desenvolvimento pessoal. Mas olha que loucura, ele é formado em engenharia civil. E o tema que eu vou abordar com ele é justamente, o tema hoje é mudança, né? Escolhas. Porque em algum momento o Beto, depois de formado, já disse o nome dele, né? É o Carlos Alberto Filho. Carlos Alberto Carvalho Filho, mais conhecido como Beto Carvalho. Executivo por 30 anos, né? Experiência de direção, de coordenação, um cara aí multitarefas, né? Trabalhou em empresas nacionais e internacionais, atuando como conselheiro, como consultor, mentor. Além de palestrante, o Beto tem 5 livros editados, publicados, né, já no mercado, que fala sobre essa questão do mundo corporativo, da questão de melhoria profissional, desenvolvimento profissional. Nós vamos abordar sobre os livros. E também o Beto tem uma passagem, fomos contemporâneos, né, por 10 anos cuidando do marketing do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. E eu estava na época do lado do Internacional e tivemos grandes, apesar que a pessoa não acredita, fomos muito parceiros, né, nas questões de trazer o melhor para a dupla Grenal. Beto, bem-vindo. Muito obrigado, Avancini. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer, né? O prazer é todo meu. Faz muito tempo que a gente não falava pessoalmente assim. E quando você me fez esse convite, prontamente eu aceitei. Saiba que é um prazer para mim estar aqui. Que legal. Beto, eu tenho como tradição aqui começar o programa, sempre perguntando um pouquinho... Da vida da pessoa? Não tanto da vida, mas mais da parte do estudo, né? Da parte da tua formação. Sim. Então eu imagino que lá em algum momento da tua vida, tu terminou lá o 2º grau, eu não sei se tu é do tempo do clássico e do científico ainda, como eu. Tu é mais jovem que eu, peguei o 2º grau. Já pegou o 2º grau, tu teve que escolher. Aí tu escolheu engenharia civil. Fala um pouco dessa trajetória, por quê? E mais importante, por que depois tu te especializou num grande cara de marketing, comunicação e vendas, né? Que tu começou como eu na área de vendas. Então essa é a história que eu quero saber, porque tu tem muito mais história para contar. Tu é muito mais administrador e gestor do que engenheiro. Engenheiro não sou, né? Eu sou graduado em engenharia. Avancini, para eu poder falar um pouco do porquê da engenharia, tu me faz eu contar um pouco da minha história inicial desse contexto. Nós falamos aqui antes sobre isso tal, e tu me dizia, conta a tua história, aquela tal. Eu digo, não, claro, mas já que tu me pedes para que eu possa falar como é que eu cheguei na própria engenharia, eu tenho que falar um pouco da minha história. E a minha história ela tem um fato muito específico, e você que me assiste aí vai entender o que eu vou dizer agora, o porquê que a engenharia veio a esta tona. Assim. Eu tinha 5 anos de idade, eu morava aqui, né, em Porto Alegre, e era um dia frio de julho, assim, como esses nossos últimos dias aqui. E eu chegava em casa no carro do meu pai. Meu pai botou o carro na garagem, naquela época não tinha controle, ou se tinha, era de quem tinha muito dinheiro. E nós éramos tipicamente uma família de classe média. E meu pai botou o carro na garagem e fazia frio, ele deixou o carro ligado, farol aceso, e entrou para abrir o portão da garagem. Enquanto ele abre o portão da garagem, eu estou no banco de trás, com sono, era umas 11 da noite, entra dentro do carro um cara que eu nunca mais vou esquecer. Um gorro de lã, uma manta no pescoço, eu sempre brinco, um hálito de cachaça sem limão. Esse cara entra dentro do carro, ele bate a porta, vira para trás, e aí eu sinto um grito, tem um guri aí dentro. E esse cara vê que eu estou ali,
Ele bate a porta, dá marcha ré e arranca o carro comigo dentro. Levou o carro, tudo? Levou o carro e eu dentro e, entre aspas, vamos chamar assim, eu talvez tenha sido um dos primeiros casos de sequestro relâmpago no Rio Grande do Sul. Mas isso eu conto, inclusive conto nesse livro aqui que eu lancei o ano passado. Eu trouxe 2 livros aqui para sortear, para quem estiver vendo. Que bom. Vamos sortear os associados Esse livro aqui, que é um livro que hoje está na 2ª edição, indo para a 3ª, que é o Diferencie-se. Eu conto essa história com uma riqueza de detalhes, porque ela foi o mote inicial da minha percepção daquilo que nós temos que buscar na nossa vida, que é a diferenciação. Bom, em suma, eu não vou contar da minha história o porquê que eu fiquei lá, só que eu fiquei extremamente gago de não conseguir falar. Pelo trauma. Pelo susto, por já ter gen, o meu avô, ele era gago, mas foi impulsionado por aquele fato. E tu ficou em cativeiro, né? Não, eu fui levado para um local, mas depois me soltaram, coisa rápida, não foi uma coisa assim de pedir resgate, porque eu fui um sequestro que não sabiam que eu estava dentro. Era mais para buscar o carro, provavelmente. Mas o trauma para uma criança de 5 anos é um absurdo e você sabe o que é, e fiquei extremamente gago. E aí veio um problema, por exemplo. Eu era um menino que sempre gostei de falar, mas o trauma me impediu. E aí veio aquelas humilhações. O bullying no colégio. O bullying. Eu me lembro que tinha um colega que dizia: Beto, qual é o teu nome todo? Porque Carlos Alberto Carvalho Filho tem um KK sequencial impossível de não trancar, porque K é uma fonética muito ruim para o gago. E aquilo foi me machucando, me levando. Olha, eu sofri muito com aquilo. E aí, então, na hora de fazer o vestibular, eu levei medo, porque eu sempre gostei de gente, Avancini, eu sempre gostei do contato, da relação, e na hora eu levei medo de fazer um curso que seria de Ciências Humanas, que era um curso que teria a ver comigo, mas no meu inconsciente... E até como pai, jornalista, publicitário. Meu pai, um jornalista, professor de faculdade da PUC, da URGS, um cara conhecido, né? E aí o que aconteceu? Aí eu acabei escolhendo um curso que não tinha nada a ver, e foi um curso de engenharia, né? Que eu imaginava no meu subconsciente, ou até no meu imaginário, né? Que não precisasse falar. E fiz o curso e me formei com 22 anos. Só que aí eu me dei conta, poxa, isso não é para mim, e eu não tenho... Aí vem uma palavra mágica que eu quero falar depois, e para quem nos assiste é importante, que é a vocação. Nada supera a vocação. Nada tira o foco. Se você faz algo que não tem a vocação como foco, você não vai chegar onde você quer chegar. Não vai chegar. Vai até conseguir coisas boas, talvez, com muito esforço, com muito denodo, mas não vai ter um prazer pessoal interno de poder fazer. E aí eu vi, cara, eu não tenho vocação, com 22 anos eu me formei em engenharia, eu digo, tô fora. E onde é que eu vou? E agora? Gago, com dificuldades para comunicar, entre aspas. Me comunicava já era melhor, obviamente, mas ainda tinha esse trauma, né? Aí eu digo, larguei e vou fazer algo que tenha a ver comigo. E eu aí resolvi ser vendedor. Muitos achavam, pô, Beto, mas tu é gago, não vai vender nada, né? Mas eu achei que era o meu momento. E eu digo que ali foi o meu renascimento, porque eu comecei a ver que eu tinha vocação para trabalhar nessa área. Tinha as limitações. Mas aí fica também um exemplo para você que está assistindo. Limitação todos nós temos. Superação é o que faz a gente vencer essas limitações. Mas com muito treinamento, com muito esforço, com muito denodo, mas seguindo a sua vocação. Eu digo que a vocação é a essência. O brilho no olho é a consequência. E ali eu fui para trabalhar em vendas, paralelamente eu fiz um curso de teatro. Alguém pensa, mas vai ser ator? Eu digo, não, eu queria usar o meu corpo, porque a linguagem não verbal ela é muito mais forte, inclusive para impactar a mensagem. Tem alguns estudos que dizem que 7% da retenção de uma mensagem é o que eu falo.
93% é o como e o porquê eu falo. A tua atitude. Então eu comecei a ver só um pouquinho. Eu sou gago, mas eu posso falar com o corpo. E eu fui fazer teatro. E o teatro me deu uma condição de expandir o meu horizonte. E aí eu recomendo. Hein? O teatro é uma coisa que nos dá um outro nível de percepção comunicacional. E aí foi, cara, foi uma coisa muito bacana, eu acabei crescendo muito nessa área, eu com 28 anos já era gerente e tive uma escalada nisso, depois fui fazer mestrado em marketing mais tarde. Depois eu vou entrar na tua história do teu primeiro emprego, né? Porque tu abriu um segmento, trabalhava com um produto líder mundial, vamos falar um pouquinho mais adiante disso. Sim. E até onde eu sei, né, tu foi trabalhar num segmento já imaginável que ali poderia usar o produto da empresa que tu representava. Né? Tu sabe que eu fui trabalhar na Xerox do Brasil. Xerox é uma escola de vendas, para mim foi uma coisa espetacular. E uma coisa bacana nisso aí era o seguinte, eu fui contratado para ser vendedor novas contas. Essa parte que é legal. O Novas Contas é o cara que bate de porta em porta para quem não tinha máquina Xerox. Eu chegava de manhã, aquele mesão de vendas, os caras conversando, o pessoal de vendas sempre muito animado, né? Conversando tal, e eu fazia as minhas coisas, conversava pouco por questões óbvias, e eu, naquela época, eu tinha que vender em quem não tinha, eu pegava um guia de telefone para ver a minha área, né? Onde eu ia ter que ir. E aí eu escolhia, durante muito tempo, eu escolhia, para começar a minha vida, algo como um açougue, por exemplo. Aí os caras assim, pô, Roberto, tu vai vender máquina Xerox em açougue? Se hoje vender, imagina isso há 30 anos atrás. Mas, na verdade, eu não ia vender máquina Xerox em açougue. Eu usava o açougue como laboratório. Legal. Eu experimentava falas, gestos, entonações, olhares, pausas. E eu comecei a criar para mim uma forma de poder falar. E lá pelas 10h30 eu já estava aquecido de tanto gaguejar, mas já estava com aquela coisa introjetada. E isso eu quero mostrar para vocês que é importante, o treinamento, cara, o esforço do treinamento. A vida é muito treino. A vida é muito treino. Eu não consigo fazer porque eu tenho eu não consigo falar em público porque eu tenho medo. Eu sou gago, cara. Eu continuo gago até hoje. Só que eu tenho tanta técnica hoje, e tanto esforço, e tanta garra, e tanta vontade, que eu dou palestra. Tinha um cara que é o Al Ries, que diz o seguinte: quando você não é número 1 em alguma coisa, busque um segmento que você é número 1. E aí eu descobri o seguinte: cara que fala bem tem muitos. Palestrantes que falam bem, todos. Agora, gago que fala já é difícil, palestrante gago, eu sou líder de segmento. Não, e outra coisa, é uma história que todo mundo gosta de ouvir, né? Beto, e nessa tua trajetória, cara, que hoje tu te dedica à área educacional, consultoria, palestra, tu também é escritor, já fosse executivo de grandes empresas, né? Atuaste no mercado esportivo. Pegando hoje, né, já que quando tu fez depois as tuas especializações na área de marketing e a engenharia, o que tu acha que faltou e o que te ajudou essas duas formações na tua carreira, né? E que foi, ou talvez consolidando a tua escolha, o dia que tu disse, não vou fazer engenharia, vou seguir o caminho da comunicação. Muita gente me diz assim, mas você botou tempo fora fazendo engenharia. E eu digo, não. A engenharia me deu um sentimento de racionalização das coisas. Entre aspas, é um fio terra que te coloca no solo. Por característica, eu sou um cara que gosto da criatividade, da imaginação. É uma coisa minha, né? De criar coisas novas. Sempre fui assim. Mas a engenharia me dá uma certa lógica. Tanto é que, para fazer livro, eu tenho 5 livros, tá? Todos os meus livros, antes de começar a escrever, eu tenho ele numa página. Eu monto toda a diagramação do conteúdo, o que, o como e o porquê e aonde eu quero chegar. Podemos dizer que é até um planejamento do teu livro. É um planejamento. Eu tenho todos esses livros lá. Aquela página inicial é
entre aspas, um fluxograma, quase, um diagrama, não é? Onde eu tenho tudo, como é que eu tenho que levar esse livro. E aí eu vou buscando os conteúdos e vou escrevendo nesse sentido. Isso é muito lógico para mim, por exemplo, a parte de planejamento em marketing, por exemplo, é uma coisa que a engenharia me ajudou. Então, eu deixo só uma questão assim, tudo o que a gente faz na vida vale a pena. É uma experiência que se tem. É como marca. Eu tenho uma frase que eu escutei certa vez do João Satti. João Satti é aqui bem conhecido, um cara muito bom. Há muitos anos atrás, um vencedor. E o João Satti disse uma frase, eu não sei nem se a frase ela é dele ou não, mas ele tem esse mérito de dizer a frase. E a frase é: tudo o que marca, faz marca. Essa frase é importante porque pequenas coisas que você possa fazer, que possa parecer no primeiro momento insignificantes, são coisas que vão montar para você a percepção de valor da sua marca. E aí nós vamos entrar em algo, por exemplo, que eu pus muito nesse livro aqui, se vocês quiserem ler um livro que fala muito sobre a diferenciação pessoal na construção da sua melhor versão. E esse livro ele trata disso, da melhor versão de cada um. Eu não quero... Você, antes de querer ser melhor do que os outros, você precisa ser a sua melhor versão. E esse diferencia-se, ele tem tudo aqui sobre essas questões. No fundo, a diferenciação é uma construção de uma marca pessoal. Algo que vai te dar percepção de valor. Porque marketing, a gente sabe bem, marketing não é uma questão de realidade. Marketing é uma guerra de percepção. Legal. Tu és um cara que tem uma agenda intensa, cara, né? Eu posso dizer que eu estou no alto dos teus amigos, né? Uma honra para mim. É um prazer eu muito acho que grande. criar a marca, tu tem a marca, Beto Carvalho é uma marca, né? Se falar Carlos Alberto, ninguém sabe quem é. Ninguém sabe. Só a mãe, né? Quando estava boiava, Carlos Alberto vem aqui. Mas desde pequeno eu fui Beto e sabe que os meus primeiros livros, o pessoal queria, lá em 2007, no meu primeiro livro, não, o nome tem que ser todo inteiro, que é bonito, Carlos Alberto Carvalho Filho. Cara, eu botei tal, mas eu já era Beto, né? E aí, esses últimos dois agora, então, é Beto Carvalho, porque, cara, não... E aí, Beto, é um cara que viaja o Brasil todo, o interior do Rio Grande do Sul, viaja para o exterior. Como é que tu conseguiu, ao longo dessa tua vivência, coordenar a questão de família, amigos, né? Tu tem uma forte, como é que eu vou dizer, um network de amizades, né? E também filhos. Como é que tu conseguiu coordenar? Porque a gente vem de uma geração que a gente se jogava de cabeça, né? Trabalhando 12, 13, 14 horas, que hoje a turma nova eu vejo que mal bateu o relógio às 6 horas, todo mundo quer ir embora, tu não pode ligar no sábado, não pode ligar no domingo, que isto é invasão da privacidade. Pô, meu telefone ficava, bicho, 24 horas, imagino que o teu, ainda mais nós trabalhamos multinacional, né? Então, qual é a dica que tu dá para essa turma aí? Como é que eu equilibro, né? Porque tudo é um equilíbrio. Né? Eu sei que conheço a tua esposa, né? Vocês têm uma parceria também de longa data. Eu sou casado desde sempre com ela. E é uma parceira de vida espetacular. Eu sou um cara muito família, né? Eu curto muito a família. Tenho 2 filhos, tenho um netinho. Pois é, eu ia perguntar se pode falar. Temos que não gostam nada, eu tô neto. Eu casei cedo, tive filho cedo. E vem cá, e o neto manda no avô ou não manda? Caramba, ele é muito querido, né? Eu tenho uma relação com ele muito bacana, ele tem 6 anos agora. É colorado. Porque o meu genro é colorado. Nada está perdido, Beto Carvalho. Mas eu tenho uma relação com ele maravilhosa, assim como eu tenho com os meus filhos, com a minha nora, com o meu genro. Eu sou muito família, eu tenho isso aí, esse laço muito sólido, crescido e, graças a Deus, fomentado pela minha educação, né? pelo meu pai, pela minha mãe, que me deram essa ideia nesse sentido. Existe uma questão importante que tu colocas assim, horário, terminou e tal. Quando você faz o que você gosta, e você gosta do que você faz, na minha ótica de ver, é uma confusão entre trabalho e vida.
Tu não consegue mais discernir. Eu sou um cara que estou em casa, daqui a pouco me levanto de madrugada, estou com uma ideia de fazer um texto. Tem uma coluna que eu faço por semana, né? No coletiva.net, eu tenho um comentário que eu falo por semana no canal Market, sobre marketing, sobre vendas, sobre desenvolvimento pessoal. Então, às vezes vem aquelas ideias assim, eu faço e já levanto, já vou para o texto e tal. E isso é uma questão de fazer o que você gosta, pô. Não tem que se levar com prazer. Para mim não tem nenhum problema. Se alguém me liga, Beto, eu quero que você fale sobre marketing, eu dou palestra em final de semana, não tem horário, não tem dia, o dia que for. Então, o que é o segredo disso, honestamente, é a gente ter a vocação como base. A vocação é que vai te levar a tu fazer o que tu gosta e aí tu vai vibrar com o que tu faz. Tu vai amar o que tu faz. E aí não tem horário, não tem tempo. E tu acha tempo para tudo, porque tudo é um prazer. Nada é um fardo. Essa é a realidade. Quando é um fardo, tem horário, não me incomoda. Começa a ficar ruim. Mas quando não é, quando você faz porque você gosta, tudo é legal. Beto, hoje se fala muito, né, no conflito de gerações. Né? Na nossa época não era comum, tu tinha 2 gerações das empresas. Hoje estão falando que nós temos 5, né, gerações. O pessoal com 19, 20 anos, o pessoal depois um pouco mais velho, o pessoal mais... Como é que tu vê isso? Como é que tu sente isso? Né? Porque eu já passei por situações, até comentava contigo aqui, de ser chamado old school, né? E fora do mercado. E uma das coisas que as minhas filhas me dizem é a minha capacidade de me reinventar. Assim como tu te reinventou agora recentemente, depois eu quero falar um pouco sobre isso, mas eu também me reinventei quando eu cheguei há 2 anos, 3 anos atrás, nada mais no futebol, dentro diariamente, como eu fiquei 28 anos envolvido no Inter, né? Conheci muita coisa, aprendi muita coisa. Mas como é que tu vê isso, essa situação hoje que é bem, que tu sente numa sala de aula, tu sente talvez de repente com a família em casa? É óbvio que as pessoas têm essa questão da pessoa mais velha é uma pessoa ultrapassada. Aí entra um outro problema. Muito por culpa dos mais velhos. Vocês vão ficar meio... Mas como assim? Porque o cara às vezes vai lá, se aposenta, agora vou aproveitar a vida. Eu vou fazer mais nada. Cara, e a vida não é assim. A vida é um lifelong learning. É uma questão de aprendizado contínuo. Eu tenho uma determinada frase que diz assim, eu gosto dessa frase que eu fiz, eu uso ela bastante. Velho, todo mundo fica. Ou pelo menos espera ficar. É inexorável, não dá como mexer, é cronológico. Agora, antigo é opcional. Então, a percepção de que a pessoa mais velha é ultrapassada, ela precisa ser mudada, como tu mesmo diz, pela capacidade que a pessoa tem de se mostrar atualizada. E aí, vou fazer um outro caminho. Se você está atualizado, renovado, energizado, com a experiência que você tem, pai, um abraço. É um abraço. Agora, se você se entregar, não se atualizar, essa questão do choque geracional, tem um cara que eu gosto muito, que é meu amigo e tudo, fala muito bem sobre isso, que é o Dado Schneider. Ele lida muito sobre ele. Ele pegou este tema, ele vai muito bem neste tema, conhece muito. Cara, é uma questão de outros tipos de valores que eles estão pegando. E não quer dizer que são ruins ou são bons, são valores deles. É propósito, sentimento de pertencimento. Como gosta de dizer o próprio Dado, eles não trabalham mais numa hierarquia vertical, eles trabalham numa linha horizontal. Se você não sabe lidar com isso, com eles vão te rejeitar. Agora, eu dou palestra para muita gente jovem, cara, e a linguagem com eles é uma linguagem própria para eles, ajustando dessa forma. E isso é uma questão que nós temos que ter muito, é a adaptabilidade comunicacional. Para algumas pessoas mais velhas, é uma forma de poder comunicar. Pessoas mais novas é uma outra forma.
sem perder a tua essência. Gosto muito de uma frase atribuída ao Bruce Lee. Ele diz: seja água. Ou seja, a água, quando está num copo, ela toma uma forma de um copo. Quando está numa garrafa, ela pega uma forma de uma garrafa. Mas ela sempre vai ser H2O. Entendeu? Então, ela não perde a sua essência. Então, tu não vai perder a tua essência nunca. A forma de poder levar ela é importante. Tem uma outra frase que diz assim: as pessoas não compram o que você faz. E talvez nem comprem como você faz. Elas compram como você as fez sentir o que você faz. Então, esta questão de tocar as pessoas, o sentimento, cara, isso aí desequilibra o processo. E tu deu aqui alguns exemplos, mas ainda nessa linha, qual é a mensagem que tu daria aí para os nossos colegas que estão, administradores, enfim, engenheiros que estão nos assistindo, né? Nós não temos só administradores, o programa roda aí o Brasil inteiro, até o exterior, nessa questão geracional, né? O que tu dá para o cara que está enfrentando lá, hoje com seus 40, 50, além de todo o preconceito da sociedade brasileira, que a gente tem essa coisa que velho não presta, né? Também com a turma jovem que está lá no mercado também voando, né? O mercado está aí cada dia mais rápido. Mais rápido. Isso aí não tem volta. A primeira coisa que eu falo é o que eu falei antes. Lifelong learning. Aprendizado contínuo. Se conscientiza que não tem mais aquela, eu sou formado em engenharia. Honestamente, se eu não tiver atualizado, o meu curso só ficou na prateleira lá, porque eu não estou mais competitivo. Então tem que estudar bastante, estudar mais. E aí vem um outro dado que é muito importante, eu vou lhe colocar. Existem duas questões de habilidades. As hard skills, que são as habilidades técnicas, e as soft skills, que são as habilidades relacionais, comportamentais, sociais. O que nós vemos? Um avanço tecnológico engolindo hard skills. Tu vai cada vez mais utilizar o teu domínio da hard skills pelo avanço da tecnologia. Agora, quando você entender que é mais difícil para a tecnologia dominar as soft skills, que são as comportamentais, as relacionais, aí é que está o diferencial. Eu até fiz uma frase, botei nesse livro aqui. Você é contratado pelo talento, referenciado pelo conhecimento, mas você é diferenciado pelo comportamento. As pessoas são contratadas pelo talento, mas são demitidas pelo comportamento. Então é importante que a diferenciação, quando eu falo aqui do diferencie-se, ele está muito mais no soft skills do que no hard skills. Ele está muito mais no comportamento do que na técnica que você tem ou no conhecimento técnico. O conhecimento técnico ele é importante, ele é fundamental, mas o desequilíbrio se dá pelas relações. Nessa mesma batida, Beto, a gente já viveu várias transformações no mercado corporativo, né? Reengenharia, ISO, várias coisas que, algumas modismo, né? Que vieram e tal. Hoje nós estamos vivendo aí a sombra do IA. E existe hoje, né, eu tenho sempre comentado nos programas, um absurdo, os políticos em Brasília discutem a desregulamentação das profissões. Só ficariam 3 ou 4 profissões valendo: medicina, direito, engenharia e talvez a parte de contabilidade. O restante não teria mais diploma, não teria mais nada. Né? E o pessoal está muito assustado, né? Porque não vê futuro. E as duas perguntas que me fazem é: a administração, na tua visão, né? A administração, quando eu falo, é tudo isso que tu já viveu, que eu vivi, de gestão, relacionamento com pessoas, comunicação, e a entrada dessa nova ferramenta, que é o IA, que está na moda agora.
Para onde é que nós vamos? Isso vai acabar com a administração? Não vão existir mais administradores? Né? Não, Só para concluir, que esses dias eu olhando frases de administradores famosos, Aristóteles lá, o grande filósofo grego, já falava em administração sobre gestão de tempo, gestão do teu comportamento, de coisas desse tipo. Assim, deixa eu colocar o que eu vejo. Assim. Eu acho que num contexto de administração, existem 3 verbos que a gente tem que conjugar. O penso, o sinto e o faço. O sentir, o fazer e o pensar. A administração é uma coisa que ela está presente na nossa vida em todos os momentos. Gestão, gerir processos, ou gerir técnicas, mas fundamentalmente gerir pessoas, nas relações em si. Ela é um determinado curso, entre aspas, um tipo de subsídio ou de ferramenta que é fundamental. Eu sempre digo que existem 2 coisas que a gente tem que saber: administrar e vender. Porque cada vez mais a gente vendedor da nossa marca. Entendeu? Então, curso de vendas teria que fazer, curso de marketing, curso de posicionamento, de branding, de gestão da marca. Pô, isso aí são coisas fundamentais da vida, especialmente porque cada um hoje é uma marca e vai empreendendo cada vez mais, porque com a rede social você é um mídia, você é um elemento de comunicação e alguns já estão ganhando muito com isso, virando influenciadores. O termo eu não gosto muito, que influenciador é um pouco forte, né? Eu me influenciar por alguém, mas é um comunicador, é um divulgador, é um capilarizador, entende? Então, eu vejo que sempre vai ter espaço para tudo. A IA é uma coisa interessantíssima, ela vai revolucionar, todo mundo vê isso. A gente tem que cuidar um pouquinho só, e eu estou com medo do médio prazo, que é o cérebro preguiçoso. A gente atrofiar o cérebro. Foi, só te pegando, que foi o surgimento da calculadora que hoje ninguém mais faz a tabuada de cabeça. Né? E nós tivemos que decorar a tabuada do nosso tempo. Esses dias eu estava numa loja e o cara, vai sair tanto, eu fiz um cálculo à mão, lá, de 3 a... Tá tanto, então. E o cara me olhou assim com uma cara. Como é que o senhor sabe? Como é que é isso? Eu digo, é bem assim. É a tabuada que tu não sabe mais. Mas assim, ó, eu uso IA. Eu não vou negar. Eu uso IA para várias coisas. Mas eu não deixo a IA ser eu. Se tu não deixa, ela não te sobrepõe. Ela toma conta de mim. É a máquina à tua disposição e não é a tua disposição da máquina. Para consulta, para uma forma que eu quero dar diferente. E mesmo assim eu pego lá, tá? É que nem os textos, cara. Eu faço os meus textos. Depois eu jogo para a IA para saber o que ela acha. Aí ela pode até me dar algum tipo de subsídio. Alguns insights, algumas coisas. Eu posso levar em consideração ou não, mas e não é que eu não queira trabalhar, é porque eu vou confessar, eu tenho medo da minha mente, usando muito a IA, ficar atrofiada. E aí é o seguinte, o que você vai ter com isso? Eu não sou médico, mas é meio que bidu, né? Alzheimer mais cedo. Não é? Outras doenças novas que vão surgindo, entendeu? É complicado. E eu aqui estou falando assim, Avancini, com muita... Eu sou um cara que sou rato de rede social, eu tenho a minha rede social. Sim, é muito atuante. Eu sou atuante, eu tenho vídeos. Você que gosta de rede social, eu tenho vídeos. Mas lá, o importante, né? Não é fofoca, gente. Sempre. Assista os drops do Beto, que é legal. Eu tenho drops que são vídeos curtos, que eu falo sobre marketing, sobre vendas e sobre desenvolvimento, que é interessante. Eu tenho uma coluna que eu faço toda semana num site que eu coloco na minha rede também. Eu tenho outras postagens mais amplas assim, e eu uso bastante. Eu interajo, né? Eu dou palestra, eu gosto desta questão do relacionamento e gosto de passar informação e passar
conteúdo. Talvez um pouco do meu lado docente também, ou melhor, discente, né? De dar aula, né? Eu gosto muito. Tá no DNA. Tá no meu DNA. Beto, tu sabe que esse negócio de se reinventar, eu acho que é importante também tirar um pouco essa mística, porque hoje também a gente é invadido por fakes, invadido por fofocas e tal, né? Então, eu acho que na realidade tem que correr atrás, como tu fala bem. Eu agora acabei de me matricular, estou fazendo uma pós-graduação em inteligência artificial, que está sendo promovido pela Fevale, em parceria com o Conselho Regional de Administração. Né? Acabei de fazer uma sobre compliance e gestão, que tu já fez, que eu sei porque tu é conselheiro já. Eu fiz aquele curso do IBGC. Tu viu o IBGC já, vamos dizer, capacitado e autorizado a trabalhar em empresas, né? Mas, pessoal, é como o Beto falou, é não parar nunca. Enquanto a cabeça estiver legal, pode ser que o corpo já não mais te atenda, mas a cabeça legal vai embora. Eu vejo, assim, ó, pessoas... O meu pai vai fazer 88 anos. O meu pai tem uma cabeça espetacular. Lógico que o corpo dele está com 88 anos. Não acompanha. Mas a cabeça, ele faz vídeos para a rede social. Ele está na rede social, ele faz vídeo, ele tem... Se mantém ativo. Lógico, ele foi um jornalista de nome, deu aula por 40 e poucos anos na PUC, na URGS, nessa área. Ele tem isso aí com ele, enfim. Mas é aquela coisa, a cabeça estando boa, a gente tem uma vida produtiva boa. Entende? Não é aquela que a gente fazia quando era guri, não dá, mas... Tu sabe que o nosso programa hoje ele fala em mudanças, né, escolhas. Eu acho importante que quando nós um dia conversarmos ao telefone, né, e aí tu me diz, pô, Avancini, vou confidenciar uma coisa para ti, tô saindo do Grêmio. Eu tinha recém voltado para o Internacional, acho que foi 2023 na gestão... Sim, eu saí no final de 2022. Isso. Aí tu me disse, tô saindo... Foram 10 anos, aprendi muita coisa. Eu digo, pô, Beto, tem certeza? Porque tu já é um nome nacional, foi premiado nacionalmente pelas coisas que tu fez no Grêmio, coisas maravilhosas, né? E ele disse, não, sim. E tu sabe que de todo o meu relacionamentos que eu ouço isso, o Beto já pensou em tudo, né? E se reinventou. Eu até olhei um pouco o meu lado, que também está hoje dedicado 100% aqui à causa dos administradores. Também foi um processo de repensado. Assim como foi repensado, eu tenho que ir embora daqui, fui para a Bahia, trabalhar com marketing esportivo lá, tive experiência, né? Sim. Então eu acho que isso é legal, é a grande dica que o Beto está trazendo, gente, para vocês. Não parem. Continue se atualizando. Até, né, Beto, inclusive aqueles colegas aí que estão, por alguma razão, desempregados, que caíram nessa bobagem do preconceito da idade, continue, que senão cada vez mais, como o Beto falou, vai ficar um espaço muito grande e tu não acompanha mais. Não tenha dúvida. Pela velocidade. Não tenha dúvida. Saibam, assim, os que são mais velhos, vocês têm algo que é muito importante, que é a experiência. O problema é que a experiência ela não pode ser vista como algo velho. O cara é experiente, mas já está passado. Se você levar essa experiência com uma atualização conceitual, você tem um diferencial. Você cria uma diferenciação a você. E a outra questão, eu vou dar uma dica, está nesse livro aqui, o Diferencie-se, tá? Há uma necessidade da gente fazer uma autogestão emocional através de 4 autos. O primeiro auto é o autoconhecimento. Olhar para dentro de si é difícil, não é fácil. Olhar para dentro de si, vou tirar um pouquinho o óculos aqui, para poder olhar melhor para a câmera. Olha para dentro de si e vê as suas saliências, positivas ou negativas, não importa. O que é mais evidente em ti? A partir disso, faz o segundo alvo, que é a autocrítica. O que eu sou bom e o que eu não sou bom? Aquilo que você não é bom não te preocupa muito. Só cuida para não atrapalhar o que você é bom. Mas deixa ela de lado um pouco. Foca no que você é bom, naquilo que você sabe fazer bem, naquilo que brilha o seu olho, naquilo que você sabe que tem vocação, que você tem aptidão a poder fazer. Quando você foca nisso,
treinando, estimulando, dando chá para isso, né? Que é o conhecimento, saber, habilidade, atitude, saber fazer e a atitude que é querer fazer. Quando você tem esses três, você começa a ver brilhar uma outra coisa muito legal. Autoestima. Autoestima pode até não ser mais importante que a saúde, mas para mim ela é muito parecida, é muito ligada, porque a falta dela te deixa doente e a presença dela te cura muitas vezes. A autoestima vai te dar um outro up. E esse up que a autoestima dá te gera uma coisa que é mortal, que é a autoconfiança. E uma pessoa, quando está autoconfiante, onde consegue botar para fora toda a sua plenitude de talento, de conhecimento, mas fundamentalmente com atitude a poder ser isso. Quando você é autoconfiante, você consegue muitas coisas. Então, autoconhecimento, autocrítica, autoestima para chegar na autoconfiança. Aí você já está começando a criar a sua diferenciação. Legal. Gente, olha, é um poço de conhecimento. Não, vamos falar dos livros, Beto. E aí, vamos lá. Conta um pouco sobre os teus 5 livros, né? Como é que eles surgiram. Todos eles têm títulos extremamente estranhos, né? Mas quando tu olha, tem sentido. Eu comecei assim, ó, eu comecei a fazer palestra em 2005, faz 20 anos, tá? E fui convidado para dar uma palestra numa empresa de comunicação e foi um sucesso, graças a Deus, foi bem legal, o pessoal gostou, e aí já surgiram vários outros tipos de convite na época, e na época eu era diretor de marketing de um banco. E aí eu digo, poxa, eu vou começar a dar palestra a mais. Gostei disso, comecei a fazer. Só que comecei a me dar conta do seguinte, pô, cara, palestrante, chega lá, os caras perguntam, não tem um livro teu, tal, e eu digo, pô, não tinha livro. Aí eu lancei em 2007 um livro sobre vendas, sobre técnica de vendas, com uma bagagem sobre o que eu aprendi muito na Xerox e um pouco da minha vida. Livro chamado A Azeitona da Empada. Pô, o livro estourou em vendas no Brasil todo, tive uma sorte. Ele ficou 4 semanas. Sorte não, né, Beto? Competência, né? Não, mas eu tem que ter Isso é que nem sorte, o nosso, acho que era o Ivan Lendl que dizia, né? Como é que ele tinha tanta... Quanto mais, não, como é que ele tinha tanta sorte em ganhar todos os slams? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Era aquele cara do golfe, o Woods. O Tiger Woods. Exatamente. Não, mas aí o livro deu sorte. Não, ele deu sorte pelo seguinte: ele entrou em primeiro lugar no ranking do Valor Econômico na época e ficou 3 ou 4 semanas em primeiro lugar. E aí eu explodi como um cara para dar palestra pelo Brasil todo sobre vendas. Né? Mas tinha um pouco da minha história de superação, porque a história de superação é uma coisa que está sempre comigo presente. Né? E aí eu lancei esse livro, aí eu lancei um outro livro em 2009 chamado A Cereja do Bolo. Aí em 2011 eu lancei o Você é o Cara, que é um livro bem interessante, uma história que eu criei e tal, era aquele livro bem diferente do que eu estava fazendo. E aí em 2013 eu assumi o Grêmio lá, não é? E o Grêmio me exigiu muito, eu sou um cara que eu me dedico muito às coisas, e eu estava dando junto palestra, aí começou, eu estava fazendo 7, 8, 9 palestras mesmo, e acabei caindo porque o Grêmio me consumiu, não podia atender direito, mas eu queria me dedicar ao Grêmio, e acabei ficando, e eu fiquei 10 anos no Grêmio, foi um prazer muito grande, né? Fazer esse trabalho lá, só que aí em 2022 eu achei que ia chegar no momento de poder encerrar. E aí voltei para a minha atividade com um trabalho de consultoria, mentoria, fazer livro e palestras, né? E aí eu fiz mais 2 livros desses que eu saí já. Eu saí no final de 2022, no final de 2023 eu lancei um livro, que é esse aqui, o Diferencie-se, e no final, e agora no início, em maio, abril ou maio, não me recordo agora, eu lancei esse livro aqui, que é O Bolo do Sim, que é um livro que fala sobre negociação, mas de uma maneira como eu vejo a negociação, com um elemento fundamental na negociação, que é a emoção.
A emoção, ela pode não ser o mais importante dentro da estrutura técnica, mas quando ela entra na negociação, ela desequilibra. Então, esse livro é um livro que, para quem gosta de negociação, é bem bacana. Ele tem aqui um QR Code que você aponta o celular. Se você olhar esse livro numa determinada banca, você aponta o celular para cá e tem um vídeo de 2 minutos onde eu faço um resumo desse livro para que você possa ter uma noção específica de como é que ele é. E para quem tu, na tua vivência já, como escritor, para quem tu recomenda teus livros, né? Qual é o tipo de pessoa, de profissional? Aí não importa se é homem, mulher, seja o que for, ou qualquer carreira, né? Cara, eu estava dizendo, né, você para ti, que para mim uma das coisas que a gente tem que fazer é curso de vendas, de negociação. Então, esse aqui é um livro que eu acho que ele serve para todo mundo. Porque não é uma negociação de venda, é uma negociação interrelacional. Serve para tudo. Para vendas, para relação em casa, como a gente ter uma argumentação capaz de ter uma persuasão mais forte. Agora, esse aqui é para todo mundo. É um livro de vida. É um livro que mostra como é que eu posso buscar a minha melhor versão. E aí, seja jovem, seja mais velho, seja para trabalhar com ciências exatas, trabalha com... Aqui é para todo mundo. Esse livro é um livro geral mesmo, assim, de entender. É um livro para você entender, como é que eu vou buscar o melhor de mim. Até eu vou comentar para vocês, esse livro aqui, nós estamos aí, não sei se era para estar falando, mas eu vou falar. Eu vou falar. Eu sou muito amigo do Zé Vitor Castiel e o Beretta, são dois atores espetaculares, colorados. Fizeram a peça do 100 anos. Isso, exatamente. Inclusive o texto eu acho que era do Bob Balles, né, que fez, né? Que é um outro querido. Na época também. Era diretor de marketing, tinha a possibilidade de conviver com Bob eles. Balles, Teatro, um cara fantástico. espetacular também. E o Beretta e o Zé leram também o livro e me disseram, Beto, quem sabe a gente faz uma peça sobre do teu livro. E nós estamos estudando essa possibilidade, não é, de fazer essa peça. Só que eles querem que eu seja também ator. Por que não, né? Se reinventar, Beto. Mas, lógico, tem muito da minha história aqui também, né? Então eu estou pensando seriamente nisso. Quem sabe a gente tem. Tu já estudou teatro? Já fiz teatro, é verdade. Não. Vamos ver. Eles me fizeram esse convite muito querido, são craques, né? Eu nunca fiz peça, eu sou palestrante. É outra coisa, né? Mas nós estamos aí vendo e quem sabe, né, Zé, né, Beretta? A gente possa fazer aí a nossa peça. É uma boa, eu acho que é uma boa porque, né, tu tem muita história para contar. E Beto, o que tu acha, né, do futuro? Que mensagem para esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora, fora essas questões de se manter sempre atualizado, a questão de se encontrar, de tentar ter o seu perfil. Às vezes aqui eu venho entrevistar pessoas aqui para o sindicato para trabalhar aqui, né? Porra, parece cada figura, bicho. Que vai desde a apresentação pessoal. O que a gente pode dizer com toda essa tecnologia que está vindo? Né? Porque eu sou da época antes do controle remoto. Então o meu grau de dificuldade de aprendizado é maior do que a turma nova que já nasce com o tablet, né? Com 6 nativo, meses os né? pais já estão te dando o tablet. O meu neto, cara, eu até não gosto que ele use muita tela, mas ele o celular e a facilidade com que usa, então é muito grande. Deixa eu colocar uma questão para ti, assim, como dia. Eu não gosto muito de dizer o que vai ser no futuro, qual é a dica que tu dá, mas eu quero dar alguma espinha dorsal. Primeiro, eu falei aqui de uma coisa que é fundamental, que é vocação. Então, a primeira coisa que eu digo para o jovem é o seguinte: procure entender qual é a sua real vocação. Primeiro ponto. O segundo ponto, perdão, é você ver o seu talento. Descubra o seu talento. Ou os seus talentos. Procure saber quais são. Não é? Isso é muito importante. A partir do momento que você tem talento, que você já sabe quais são, você tenta fazê-lo um ponto forte. E como? Todo dia dá chá para ele. Serve um chazinho para ele, o chá do conhecimento,
estudar mais, aprender mais. O chá da habilidade, treinar mais. E o chá da atitude, motivação, entusiasmo. Isso é importante. A partir do momento que você consegue transformar ele em ponto forte, você tem que buscar uma grandeza pessoal. Grandeza pessoal a gente busca com 4 estágios. Visão, aonde você quer chegar. Quem tem visão tem futuro, quem não tem, tem destino, que até pode ser bom. Disciplina. A disciplina pode parecer um saco, mas é um investimento à excelência. Consciência. Por que eu quero lá chegar? Quais são os meus valores, a minha ética, os meus princípios? Paixão. O que me move a lá chegar? É impensável alguém fazer algo fora de série se não botar paixão no que faz. Se você tiver essas 4 dimensões claras, você tem muita chance de ser o cara, ou ser a cara. E aí você vai transformar essa grandeza numa marca pessoal. E a marca pessoal, pessoal, ela tem 4 coisas que geram a reputação, que é o maior ativo que uma marca pode ter. O primeiro deles é credibilidade. Você seria capaz de comprar algo de quem você não confia? Não, né? Não. Credibilidade. O segundo é singularidade, capacidade de nós sermos circunstancialmente únicos na mente das pessoas. O terceiro ponto, que é muito importante, é a relevância, o valor, a percepção de valor que os outros têm em relação a você. E o quarto ponto é a estima, o reconhecimento. É os outros falando bem de você quando você não está presente. O maior valor, a maior estima é o seguinte: os caras falarem bem quando eu não estou. Na minha frente até vão falar, mas se eu não tiver a falar bem, isso aí demonstra a estima que tem. E aqui eu vou deixar uma mensagenzinha também nesse caminho. Procure buscar a sua diferença e fazer da sua diferença uma diferenciação. O que pode ser isso? Gosto de uma frase muito bacana que é atribuída ao Bob Marley. Ele diz assim, dizia assim: vocês riem de mim porque eu sou diferente. E eu rio de vocês porque vocês são todos iguais. Essa frase. Às vezes nós temos uma diferença. Eu sou gago, cara. Eu sou gago. Eu não era para conseguir falar se eu não tivesse força de vontade, garra, acreditasse em mim, autoestima. E assim como eu, muitos podem ser. Muitos podem conseguir pelo esforço, pela vontade. Portanto, conheça-se mais, ame-se mais, descubra-se mais e procure ser a sua melhor versão. E nesse caminho da sua melhor versão, nesse caminho, nessa trajetória, não esqueça de 3 elementos na sua bagagem: o entusiasmo para seguir, a resiliência para nunca desistir e a esperança para sempre acreditar que será possível realizar. Legal, eu acho que com essas dicas todas, pessoal, vamos chegando ao final do nosso programa. O Beto vai deixar para nós aqui esses 2 livros, né? Sim. Que nós vamos sortear os associados do Sindaeres, dos sócios do sindicato que estão em dia. Depois a turma da comunicação vai mandar, vai organizar e entrar em contato. E dizer que, se gostou, curta, toque no sininho, compartilhe com seus amigos, mande sugestões também, né, para que a gente possa cada vez mais estar indo ao encontro do que vocês estão querendo ouvir. E me sigam nas redes sociais. Siga o Beto. Já tem palestra dos 2 temas aqui? Sim, já tem palestra. Instagram, Facebook, LinkedIn. Eu tenho o TikTok, mas não sou muito atuante, mas tenho também. Mas Facebook também.
Instagram e LinkedIn é uma atividade que eu tenho diariamente lá. Me sigam, @Beto Carvalho, _ no Instagram. E botando Beto Carvalho, vão ver no LinkedIn e no Facebook. Beto, uma lembrança desses momentos importantes aqui contigo. Sempre é bom te rever. Agradeço o carinho, vou levar e guardar com muito te agradecer o convite, ter aberto a tua agenda para vir aqui falar por favor, cara. Com as administradores, administradoras. Prazer sempre muito grande estar aqui junto, Ravancini, como você botou lá no início do programa, a gente teve uma relação muito bacana no tempo de futebol, mostrando que a rivalidade não é uma coisa para confrontar. É as quatro linhas, né? É dentro do campo, fora a gente tem que ter muita habilidade, muito sentimento de poder valorizar o outro lado. Legal. Gente, encerrando então, hoje tivemos aqui no programa com o Beto Carvalho, o Carlos Alberto Carvalho Filho, né, que nos deu aí essa aula de se reinventar, de mudança, de não ter medo, né, e agradecer mais uma vez ao Beto. Então, de novo, pessoal, curta, clica no sininho, compartilhe, mande sugestões e, mais importante, seja sócio do Sindaergs, né, porque nós temos muitos convênios aqui que traz benefícios aos associados. Até o próximo programa. Muito obrigado.